projeto Cajazeira Cast Papo Cultural. Cajazeira Cast Papo Cultural é um projeto audiovisual da Rádio Cajazeira FM 87,9 em formato radiocast, que é a junção de rádio com podcast, que serve para dar visibilidade aos agentes culturais de Dariumeira. A iniciativa busca valorizar e destacar os talentos locais, promovendo as suas produções artísticas e culturais através de entrevistas enriquecedoras e bate-papos descontraídos. O programa tem como missão amplificar as vozes dos artistas, educadores, músicos, artesãos e demais agentes culturais que fazem a diferença na comunidade. As entrevistas exploram as trajetórias, as inspirações, os desafios enfrentados por esses protagonistas, revelando como suas ações impactam o município e fortalecem a identidade local. O programa Cajazeira Cast Papo Cultural é uma realização que conta com apoio cultural da Prefeitura de Dariumeira, da Secretaria de Cultura de Dariumeira, bem como com recursos da Lei Paulo Gustavo, reforçando o compromisso com o desenvolvimento cultural do município. Com uma proposta inovadora, o programa combina a tradição do rádio com a linguagem moderna do podcast, oferecendo conteúdo acessível, talento ao público local por meio das ondas da Cajazeira FM 87,9 e quanto ao público mais amplo, disponível nas plataformas digitais. Se você quer conhecer mais sobre os movimentos culturais de Dariumeira e os talentos que movimentam a cena artística da cidade, sintonize na Cajazeira Papo Cultural. É cultura, é arte e história em destaque. A gente começa hoje trazendo a apresentação de Lorena. Lorena Damasceno é uma jovem de 18 anos, cuja trajetória artística começou a ganhar destaque durante seu período no Colégio Estadual de Dariumeira, onde participou ativamente de projetos que a fizeram se destacar. Foi durante sua jornada no ensino médio que ela descobriu o poder transformador da arte e da educação, especialmente através do curso de teatro com o professor João Fernandes e de professores que sempre a incentivaram. Atualmente, Lorena cursa pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, com planos de se especializar em psicopedagogia. Seu objetivo é trabalhar diretamente com o desenvolvimento de crianças e jovens, especialmente no contexto da inclusão escolar. Na faculdade, ela participa ativamente de projetos acadêmicos e de pesquisa, onde seus projetos mais recentes envolvem visitas ao Centro de Ecoterapia, onde colabora no atendimento de pessoas com necessidades especiais e deficiências, ajudando a promover o desenvolvimento dessas pessoas por meio da interação terapêutica com cavalos. Recentemente, Lorena viveu um momento de profunda realização ao ver seu primeiro livro, Alma Inquieta, Versos da Borboleta Pequenina, ganhar vida pelas mãos da editora Arte da Palavra. Essa obra é uma coletânea de poesias que mergulha nas profundezas da alma, explorando os sentimentos mais íntimos e as inquietudes que habitam em cada ser humano. Como uma borboleta pequenina que dança entre as flores, os versos deste livro voam pelas emoções, desde a melancolia e esperança até a independência da Bahia, tecendo uma teia de palavras que encantam e provocam reflexões. Cada poema é uma jornada poética, um convite para explorar os recantos mais secretos do coração e descobrir a beleza na vulnerabilidade da existência humana. Lorena, boa tarde, fique à vontade para fazer as considerações iniciais. Boa tarde, Derinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse livro é uma conquista, eu acho que para Alan também foi, quando ele pegou o livro dele, a gente vê um trabalho, um projeto em que a gente dedicou tempo, em que a gente dedicou o coração, a gente vê ele na nossa frente, a gente poder tocar, é
é muito lindo, né? E principalmente porque a educação, ela é a base de todo esse projeto, de toda essa conquista. Uhum. Ok. Então daqui a pouco a gente segue aqui com o nosso bate-papo. Agora a gente também traz um pouco aqui da apresentação, né, de Alan. Alan dos Santos de Jesus, conhecido popularmente como Alanzinho, é um jovem de 24 anos, ex-morador da região do Buri, zona rural aqui do município de Dariumeira, filho de Dona Creuza e seu preto. Ficou bastante conhecido na cidade quando trabalhava no hipermercado do Grupo Poeira, pelo seu famoso bordão, volte sempre e traga mais gente. Atualmente, Alan cursa letras com habilitação em língua portuguesa e literatura pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, Campus 21, em Ipiaú, e recentemente publicou seu primeiro livro, intitulado O Mundo de Miguel, pela editora A Arte da Palavra. Essa obra tem como objetivo principal discutir o racismo no contexto escolar e pautas LGBTQIA+, na sociedade, além de trazer Dariumeira como o cenário em que a história se passa. Meses atrás, Alan participou de um intercâmbio acadêmico na Europa, mais precisamente em Portugal. Ele passou 6 meses estudando na Universidade do Algarve, na cidade de Faro, Portugal, realizando o sonho de estudar no exterior. Na universidade, Alan esteve à frente de alguns cargos do movimento estudantil, como presidente do Diretório Acadêmico de Letras, Dr. Salvador da Mata, e também como diretor de combate às opressões e coordenador de campus no Diretório Central de Estudantes da UNEB, o DCE. Alan, boa tarde. Fique à vontade também para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde, Derinho. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui para trazer um pouco sobre o meu livro, O Mundo de Miguel, mas também sobre um pouco da minha história. Aproveito aqui para mandar um abraço para a galera do Buri, Grupo Poeira e todos que estão nos acompanhando. Então agora a gente segue aqui com a nossa entrevista e eu já vou aproveitar aqui e dar oportunidade para que vocês possam comentar um pouco mais aí sobre os livros de vocês, no caso de Lorena, Alma Inquieta versus da Borboleta Pequenina. Eu vou pedir a você, Lorena, para que levante aí o livro e mostre aí para a câmera, para o pessoal aí do YouTube que está acompanhando poder ver, tá certo? O livro já foi produzido, pode baixar um pouco mais. Aí, tá bom. E, inclusive, já está disponível. Lorena agora vai falar, tá certo? Um pouco sobre o livro, o que a inspirou para estar confeccionando o livro. E também sobre, inclusive, né, Lorena, o lançamento, né, que você fará aqui na nossa cidade, Dariumeira, no próximo dia 26 de outubro. Fique à vontade. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o lançamento, que vai ocorrer no mês que vem. Eu quero começar agradecendo a todas as pessoas que estão me ajudando, me dando uma força em questões ao lançamento. Eu fiz uma rifa solidária e tem bastante gente ajudando. E seu Antônio, que eu considero como um avô, que é o pai do meu padrasto, ele saiu na rua, fazer tipo uma espécie de multirão, e as pessoas estão ajudando bastante. Se desde mobilizando, né? Eu agradeço bastante as pessoas por estarem ajudando, por estarem me ajudando a fazer o lançamento, que é para concretizar definitivamente esse sonho que eu já consegui, e que também, de certa forma, estão ajudando a espalhar a literatura pela cidade. Porque a gente sabe, Darinho, que na nossa cidade houve uma ruptura muito grande em relação à educação. A gente vê a Dariumeira de uns anos atrás, logo quando eu cheguei aqui, era um cenário totalmente diferente. E quando algo é quebrado, para se reconstruir é um pouco difícil. Isso aconteceu na educação. Os alunos hoje em dia são muito subestimados, a educação da Bahia é muito subestimada. E para mim poder publicar esse livro, eu ver a minha obra, eu ver pessoas da escola, das minhas escolas antigas, tanto no CEPAB quanto no antigo ACM, que agora é o Colégio Estadual, me mandarem mensagem, falarem que se sentiram tocados pelo que eu escrevi, isso pra mim não tem preço nenhum. Porque
é muito gratificante você ver que a educação está transformando vidas. Eu sou defensora fiel da educação. Eu acredito fielmente no poder da educação. Inclusive, Alan, quando ele veio aqui da primeira vez, ele leu um poema meu sobre educação. Uhum. E o que está naquele poema realmente são palavras do coração. Porque eu realmente acredito que a educação pode sim transformar vidas. E pode sim guiar as pessoas para um caminho melhor. Porque assim foi comigo, assim foi com Alan. Por que não pode ser com outras pessoas? Eu acho que todo mundo só precisa de alguém que acredite. Tem incentivo, né? Que tenha um incentivo. Exato. Se não tiver... Um apoio e ajuda também. Aproveitar aqui, Lorena, só para a gente já adiantar, no próximo dia 26 de outubro, Isso. haverá o lançamento do seu livro, né? O lançamento do livro será no dia 26 de outubro, às 16 horas, às 4 horas da tarde, né? Uhum. No CEPAB. Desde já eu convido todos para estarem presentes. Nós vamos ter sorteios também, um sorteio de um exemplar lá no dia do lançamento. Vão ter vários assuntos bem voltados para a arte. Vão ter homenagens, né, às pessoas da dedicatória dos livros, às pessoas que me apoiaram desde o começo. E de certa forma o colégio entra aí dentro disso tudo. Ok, daqui a pouco a gente comenta mais sobre este evento, que é muito importante, é um evento simbólico aqui para a nossa cidade, e a gente vai estar destacando mais, inclusive pedindo a Lorena para daqui a pouco comentar, se aprofundar mais sobre o livro, né, os poemas que ela escreveu, para a gente entender melhor do que se trata, tá certo? Agora a gente também abre espaço, Alan, para que você volte aqui a comentar sobre a realização também desse seu sonho. De igual modo, eu peço a você para que possa levantar aí seu livro aqui para a câmera, para que o pessoal que está acompanhando no YouTube possa também ver, tá certo? E você possa comentar também sobre essa realização de escrever um livro. Fique à vontade. Então, Derinho, desde muito cedo eu sempre acreditei no poder da arte, o alcance que ela tem na vida das pessoas, seja na escrita, seja nos desenhos, seja na música. E a escrita foi a minha melhor forma de passar essa arte. Como eu melhor sempre me expressei. E a inspiração para o mundo de Miguel veio a partir de várias experiências e observações que eu tive ao longo da vida, mas também das aulas de literatura na universidade. Eu sempre quis dar voz a essas pessoas que são silenciadas por alguns motivos e trouxe isso em O Mundo de Miguel, especialmente trazendo pautas contra o racismo e contra a LGBTfobia. Lembrando que no Brasil, a cada 34 horas, um LGBT é assassinado por LGBTfobia. E ainda também o racismo em alta no Brasil. E no livro, por exemplo, eu trago o Miguel, que é um jovem estudioso que gosta de cantar, jogar futebol, mas que em determinado momento na aula, o professor cita sobre um campeonato que vai acontecer em Dário Meira, e ele, por gostar de futebol, logo decide participar. Mas por ser um menino negro, os colegas começam a questionar como que ele poderia participar desse campeonato por conta do tom de pele dele. E por isso ele começa a se sentir muito mal, fica sem entender a situação, porque ele apenas queria participar do campeonato. Daí, com o apoio dos pais dele, Gustavo e Marco, ele entende que ele pode sim ocupar todos os espaços que ele achar que deve. E a história se narra em Dário Meira, tem o CEPAB, que é o Centro Educacional Professor Antônio Brito, com a escola que ele estuda, e outros pontos da cidade. Daí ele decide participar do campeonato com o apoio dos pais, vence o campeonato e dá uma aula contra o racismo. Então, é uma história que foca na defesa dos direitos contra o racismo, contra a LGBTfobia. E são situações que refletem a realidade que muitos jovens enfrentam, assim como também seus pais, que são um casal homoafetivo. A gente segue então aqui com a nossa entrevista. Na apresentação, Lorena, a gente trouxe aqui que você começou, né, a sua vida artística como escritora no ensino médio, né, no Colégio Estadual aqui de Dário Meira, antigo colégio ACM. E eu gostaria que você comentasse sobre essa experiência, né, se isso influenciou para o seu desenvolvimento como escritora, se foi a partir daí.
E, inclusive, você cita a contribuição que João Fernandes lhe deu, né? Então, eu gostaria que você pudesse estar comentando sobre a influência, né, que esses professores tiveram também para você se desenvolver como escritora. Na verdade, eu já escrevo desde muito pequena. Desde que eu aprendi a ler e a escrever na escola, ainda em São Paulo, eu sempre gostei de escrever. Só que eu só comecei a ganhar destaque mesmo lá no colégio estadual. Em alguns projetos da escola, principalmente em sábados letivos, que eu sou completamente apaixonada nos sábados letivos da escola. Tinham projetos onde eu conseguia usar a escrita para fazerem apresentações. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar muito em mim mesma. Isso é um fato. Eu sempre duvidei muito do meu potencial e da minha capacidade. Mas determinado. Por muitas coisas, assim, da vida. Esse livro de Alain é uma coisa que eu acho muito bonita, porque ele fala muito sobre o racismo. Só que na escola, se a gente for olhar de uma maneira geral, não tem só o racismo. A gente vê muitos problemas que tem na escola, né? De aluno para aluno. Então, eu fui uma pessoa que sofri muito na escola. Muito. De apelidos, já chegaram até me bater na escola. Isso antes de eu vir pra Bahia, claro. E eu sempre fui muito retraída. Eu sempre tive muito medo de falar, de soltar a minha voz, até mesmo de mostrar. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar muito no meu talento. Até que determinada professora, eu acho que na escola todo aluno tem um professor preferido. Eu acho que a gente sempre tem. E eu nunca neguei isso pra ninguém. Tem uma professora lá na verdade, são vários professores, mas tem uma professora em específica que ela foi a primeira pessoa a me olhar com um olhar humano. A me olhar como um artista. Ela sempre falou, tu é artista, solta isso. Que é a professora Elaine Nunes. Vocês devem conhecer. Elaine Nunes. Era lá do colégio estadual? Ela do colégio estadual. Ela já foi diretora lá, inclusive, se não me engano. Mas por conta das palavras dela, das coisas que ela me falava, eu comecei a publicar no Instagram os meus textos. E aí toda vez que algum texto meu tinha um alcance maior, eu mostrava assim pra ela. Eu falei, tô ficando famosa, sempre brincando. Eu falei, eu vou publicar um livro. Eu sei, mas sempre brincando e nunca acreditando que isso pudesse se tornar realidade, obviamente. Os professores de lá do colégio estadual, tem alguns, obviamente, mais do que outros, que me ajudaram bastante, sempre me incentivando, me colocando pra cima, me levando pra projetos, inclusive em Jiquié, que eu cheguei a participar lá no NTE, ano passado, que me fizeram acender uma pontinha de esperança ali em mim. Eu ficar com uma pulguinha assim atrás da orelha. Será que eu realmente sou talentosa? Será que eu realmente posso fazer isso? Mesmo com muita insegurança, eu comecei a botar todos os meus poemas em uma pasta de documentos lá no Google, no Doc. E aí depois de um tempo, já no final do ano passado, eu falei, caraca, eu já tenho conteúdo pra publicar um livro. Aí eu botei na cabeça que eu queria publicar esse livro. Conversei com a minha mãe e com meu pai, que é meu padrasto, no caso, que eu considero, sim, como pai. Inclusive, um beijo pra eles dois. Que foram as pessoas que fizeram esse sonho se tornar realidade. Eles acreditaram no meu potencial, porque logo quando eu comecei a escrever, eu comecei a publicar histórias normais, não eram poemas. E o meu livro essa história tomou um certo alcance de 5.000 pessoas. E aí eu tive que contar, eu me vi assim na obrigação. Meu Deus, o pessoal, inclusive daqui da cidade, tá lendo a minha história, como é que minha mãe vai saber disso? E não é pela minha boca. Aí eu peguei e falei, mostrei, inclusive, alguns capítulos da história. E aí depois mostrei alguns poemas e tudo mais. E eles falaram, quanto que fica? E eu já tinha feito orçamento em várias editoras. Aí meu pai chegou e me perguntou, quanto que fica? E aí ele falou, a gente vai apostar nisso. Isso é o que tu realmente quer? Eu falei, eu quero. É um sonho que eu tenho de muito tempo, mas eu não tinha coragem de falar porque eu não sentia que eu realmente tinha esse talento. E aí eles investiram nisso e hoje tá aqui. Ontem, inclusive, foi meu primeiro contato com o livro. Assim que eu cheguei aqui em Darubeira, eu olhei pra esse livro, eu sentei no meu antigo quarto. E eu chorei muito. Você até postou aí na rede social, né? Foi. Momento. Eu chorei horrores porque
eu nunca imaginei que a minha vida fosse tomar a proporção que tomou. Eu nunca imaginei que a menina retraída, a menina que já chegou a apanhar na escola, que ouvia coisas horríveis, iria chegar onde ela chegou, que ela iria conseguir construir tudo que ela construiu. Eu acho que isso é um acalento pro coração da minha eu pequena, da minha eu criança. E principalmente porque eu não deixei me abater, eu me segurei, assim, muito em questões da escola. A escola, por muitas vezes, foi o meu refúgio. E eu enfiava a cara, assim, nos estudos, que eu já cheguei a passar mal. E o médico falava, minha psicóloga, você não vai. Eu falei, eu vou. E os professores me ajudaram muito nessa questão. E a questão de João Fernandes, quando eu tava no ensino médio, eles iriam começar o projeto de cultura aqui na cidade, de teatro. E aí eles foram na escola divulgar o projeto. E eu já tinha feito teatro antes, desde pequena. Quando eu estudava em São Paulo, eu cheguei a fazer uma aula que teve, mas foi por pouco tempo. E aí lá, eu falei, pronto, eu achei a oportunidade de unir o que eu sabia fazer de melhor, que é fazer drama e escrever. Eu podia simplesmente soltar os meus sentimentos ali, atuando. Então, o João me deu muita força, João é sempre falando coisas positivas, acreditando realmente no meu talento, no meu potencial, me colocando lá pra cima, porque João, além de professor de teatro, ele é escritor também. João escreve livros maravilhosos, inclusive. E foi uma coisa, assim, que depois que eu fiz o teatro, que instalou, assim, que eu vi pessoas começarem a chegar pra mim e me falar que se sentiram tocadas pelo que eu escrevi. E aí eu fiquei refletindo, se elas se sentiram tocadas, isso vale a pena. Pois isso que vale a pena. É isso. Escrever é reunir palavras e construir imagens, né? E quando você relata essa sua emoção, com certeza você faz muita gente também se emocionar, inclusive com o que você escreve. E essa inquietude que você fala é um pouco também sobre você? É tudo sobre a minha Tudo vida, sobre na você. verdade. Alma Inquieta é justamente porque tudo que eu coloquei aqui foram em momentos em que eu tava sentindo. Eu nunca escrevi um poema desse texto, exceto da Independência da Bahia, que foi o que eu ganhei pra ir no concurso da escola pra ir pra Jequié. O restante foram todas palavras em que eu tava sentindo ali no momento, em que eu não estava bem ou que eu estava muito feliz, e que eu falei, vou escrever. Geralmente, quando eu escrevo é assim, me veio uma coisa assim aqui na cabeça e eu vou lá e começo a passar pro papel. Então eu nunca parei pra escrever. São quantos versos? Olha, talvez você tenha até falado, só que eu não prestei atenção. Textos em si deve ter na base de uns 70? 70? 69 a 70. Nossa, é muita coisa. Isso é sinal de que você produziu bastante. E com certeza a gente vai ter a oportunidade, né, de estar tendo acesso tanto ao seu livro como ao livro de Alan, para que a gente possa também estar fazendo a leitura e as análises também em si, tá certo? Alan, quer comentar um pouco mais aí sobre a história, o mundo de Miguel? Porque essa história a narrativa é sobre o município de Dariomeira, né? Toda ocorre aqui na nossa cidade. Da mesma forma que eu fiz a pergunta para a Lorena, eu faço para você. Tem um pouco de você também nessa história, o mundo de Miguel? Sim. Várias pessoas, quando leem o livro, me perguntam se tem alguma coisa sobre mim, se Miguel tem a ver comigo. Olha, talvez diretamente não, mas algumas coisas, por exemplo, racismo é algo que também já sofri ao decorrer da minha trajetória na escola, então eu me identifico um pouco nele em relação a isso. E também o fato de trazer Dariomeira como cenário principal, eu me vejo sendo representado, porque também foi a mesma escola que eu estudei. A professora também que Miguel mais gosta na história, que é a professora Anitta, que também foi minha professora preferida no ensino fundamental 2, professora de português. Daí também tem um professor de educação física de Miguel, que chama Tinho, que é o meu melhor amigo também. Daí eu trouxe para o livro, para a história, coisas que eu já vivenciei durante a minha trajetória até aqui. E também trago o campo de futebol, o ginásio Juvinho de Souza, que também traz um pouco da cidade. E Dariomeira é muito importante na narrativa porque é um lugar que eu tenho um carinho muito especial. É onde eu vivenciei grande parte da minha vida. E eu queria capturar um pouco dessa essência.
E acredito que o cenário ajuda a moldar os personagens e suas experiências, trazendo assim uma autenticidade que só quem conhece a cidade realmente vai conseguir compreender. E para isso eu trouxe esses pontos da cidade, também de uma forma de homenagear Dário Meira e os lugares que eu fiz parte, que faço parte até hoje. Ok. Para quem quiser ter acesso ao livro, precisa fazer o quê? Tanto de Alan como de Lorena. Ok. Tanto o meu livro quanto o de Lorena está disponível no site da editora Arte da Palavra, www.artedapalavra.com.br, ou também pode encontrar com a gente também. Por enquanto, meus exemplares estão chegando. Acredito que Lorena já tenha alguns exemplares com ela, então só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo WhatsApp, ou pessoalmente nas ruas também. Se quiser dizer valor também, fique à vontade, viu? A gente aqui já faz logo. Eu quero, amigo. O meu livro, por hora, eu tô aceitando encomendas, porque na editora a gente tem que pegar uma certa quantidade de exemplares, Sim. que eles cobram um exemplar. O meu valor é R$30. R$30. E por enquanto, como são só 100 exemplares na minha mão, a maioria das pessoas querem com autógrafo, com dedicatória. Uhum. Então, o que eu falei? Vocês deixam reservados, porque no dia do lançamento vocês vão poder retirar comigo. Lá no dia do lançamento. Óbvio, retirada só mediante o pagamento. Mas aí Ok. também no site, né? Como a Alan falou. Então é isso. Só para você aí que queira, tá certo? Ou lá através do site da editora A Arte da Palavra, ou então pode entrar em contato também aí com a Alan, com Lorena, tá certo? Para você poder adquirir aí os livros deles. E além de ter acesso à história que eles contaram, né? Você também vai ter uma forma também de estar incentivando e ajudando também para que eles possam trilhar, porque a dificuldade é imensa, né? Teve todo um trabalho intelectual, mas tem também o trabalho financeiro, que às vezes é tão quanto a dificuldade, né? O financeiro. Lorena falou aqui o tanto que os parentes dela, né, tiveram que se sacrificar, fazer, né, esforços para que pudessem estar realizando esse sonho, tá bom? Então é uma forma de você estar aí também ajudando. A gente segue aqui com a nossa entrevista. Lorena, você comentou que faz o curso de pedagogia e quer continuar nessa área da educação, inclusive pretende se especializar como psicopedagoga, né? E comentou também que esteve participando de projetos voltados à inclusão escolar. Inclusive, eu gostaria de saber de você como o contato com pessoas com necessidades especiais no centro de ecoterapia, lá em Jequié, né? Isso. Impacta a sua formação. Olha, Darinho, é uma coisa que a gente toma um certo choque de realidade, porque eu saí daqui de Dário Meira, onde a gente tem o CAE, mas não é na dimensão que é o centro de ecoterapia. Eu não tive muito contato lá com as crianças em si, porque eu precisei fazer uma cirurgia de emergência e precisei me ausentar, e o médico ainda não me liberou para voltar. Eu até dei uma passada lá essa semana passada para matar a saudade, mas nem cheguei a postar nada nas redes sociais, porque eu sabia que não era algo que eu iria continuar lá. Mas é uma coisa que, pelo menos para mim, eu que gosto muito da educação em si, eu vejo que é um negócio que é muito bonito, porque você vai estar ali fazendo a diferença na vida de uma pessoa. De uma criança que muitas vezes não sabe se expressar. E aí que entra a questão da arte, que eu já disse que que eu acho que dá super pra unir a arte com a educação. Porque às vezes essas crianças elas não conseguem verbalizar o que sentem, mas conseguem desenhar alguma coisa. E dessa forma elas conseguem se expressar de alguma forma. E a gente tá ali, eu como pedagoga, como uma futura pedagoga, tenho toda uma responsabilidade de estar ali, de você estar ali assistindo aquelas crianças de perto. É um choque, mas ao mesmo tempo dá um quentinho assim no coração de saber que eu vou poder ajudar de alguma forma aquela criança. É muito bom estar ali, de verdade. São muitos aprendizados que no dia a dia
Em outras situações, eu consigo usar uma experiência que eu tive lá, para poder até lidar com outras crianças em outros ambientes de uma forma diferente, para ter outra visão, outra sensibilidade. Uhum. Assim, quando a gente, principalmente os jovens, né, iniciam a vida acadêmica, há uma dificuldade enorme assim, para se definir o que eu quero seguir aqui, qual especialidade eu quero seguir. Você já diz logo que quer ser psicopedagoga, né, que quer ficar nessa área aí de acompanhamento, atendimento a crianças com necessidades especiais. Isso sempre foi um desejo seu ou você despertou depois que entrou na universidade? Olha, Dario, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a área da educação, que foi a educação que me escolheu. Uhum. Porque eu queria muito, até eu acho que o meu 2º ano do ensino médio, eu queria muito fazer arte cênica. Del, inclusive, sabe bem que eu morria de vontade de ir pro Rio de Janeiro para poder fazer dublagem. Eu sempre fui apaixonada em locução e em dublagem. Uhum. Eu queria... Ou seja, você queria a área de teatro e parou na educação. Exatamente. São muito distintas as áreas, mas ao mesmo tempo elas são muito próximas. Uhum. Porque eu consigo usar a arte dentro da educação. Isso. Eu era louca pela dublagem. Eu ainda sou, a paixão continua a mesma. Só que eu sei que a realidade de eu conseguir ir pro Rio de Janeiro, fazer o curso que eu quero fazer para estudar, são mínimas. E aí eu conheci a psicopedagogia e me surgiu uma paixão muito grande. Justamente por causa das minhas vivências. Eu fui muito negligenciada dentro de escolas. Eu sei que não se pode comparar um caso a outro, mas eu tenho muito problema com ansiedade. E eu pensei, qual a forma de eu conseguir ajudar pelo menos um pouquinho a pessoa a não passar pelo que eu passei, a não ser negligenciada do jeito que eu fui. Porque durante a jornada acadêmica é uma pressão tão grande que às vezes muitos alunos não passam com psicólogo porque as escolas não têm essa assistência, porque os pais não permitem, acham que é besteira, que é bobagem, que a ansiedade, a depressão são falta do que fazer. E a minha pretensão sempre foi estudar para voltar e trabalhar aqui. Eu tenho muita vontade de me formar e trabalhar, nem que seja um aninho. Eu sempre falei isso lá no colégio estadual. Nem que seja um ano. Trabalhar 6 meses, sei lá, trabalhar aqui em Dariomeira, porque eu me criei aqui. Então, o lugar que eu quero fazer a diferença é aqui. E essa questão da psicopedagogia é justamente por acreditar que a educação pode sim transformar vidas. Eu acho que no ensino médio eu me peguei assim com a questão dos professores que eu falei, que me apoiaram muito, que me ajudaram muito, inclusive com essa questão da ansiedade. Falei, é uma forma de eu conseguir ajudar as pessoas. E a questão da dublagem, eu faço fã-dublagem, com um grupo de amigos, assim, cada um de um lugar do Brasil. E eu consigo unir isso na educação, porque é possível levar um projeto de audiovisual para a sala de aula. É possível. Obviamente, eu não quero ficar só nessa questão da psicopedagogia. Eu quero ser uma professora. Para poder conseguir, inclusive, eu quero me formar em psicologia, mas isso vai levar uns bons anos. Porque é muita coisa. E... ai, meu Deus, eu esqueci o que eu estava falando. E é isso, né? Seguir agora a sua carreira. Você falou em relação à questão da que é possível levar a dublagem para exatamente, é possível a educação, né? Unir a educação com uma coisa que eu gosto também. São duas áreas muito diversas e muito boas de serem trabalhadas. Ok. Alan, você também é uma pessoa muito ativa, né, na vida acadêmica. E eu gostaria que você comentasse um pouco dessa sua vida acadêmica, inclusive que se participa, né, de cursos de extensão e tudo mais, e principalmente sobre a sua ida a Portugal, né, porque recentemente você estudou um semestre, né, ficou 6 meses na cidade de Faro, né, na Universidade do Algarve, em Portugal, e é uma experiência que infelizmente não é para todos, né? A universidade ela oferta, né, esse tipo de curso de extensão, mas de forma limitada. E é uma dificuldade imensa, inclusive a nível financeiro, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre essa sua experiência também, tanto como na sua vida
acadêmica como um todo, como na sua ida a Portugal. Então, Derinho, a universidade, ela tem mudado a minha vida, ela abriu várias portas que antes pareciam inalcançáveis. Como Lorena, de início, eu também não pretendia fazer o curso que eu tô. Eu faço letras português hoje, mas de início eu queria fazer psicologia, mas no momento parecia não, era algo inalcançável para o momento. Então eu optei por cursar letras, mas ao decorrer do tempo eu acabei me apegando, me apaixonando pelo curso e pretendo futuramente fazer mestrado em História, não saindo da área da educação, da licenciatura. Esse intercâmbio em Portugal para mim foi um desafio, era algo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que um dia poderia acontecer, então meio que caiu de paraquedas na minha vida porque foi algo que eu não esperava. Porém, foi a maior realização da minha vida, assim, no âmbito acadêmico que eu tive até o momento. E durante todo o processo de ida a Portugal, de documentação, parecia que eu estava em um sonho, a ficha não caía. As etapas iam passando, as pessoas ficavam felizes, comemorando, eu estava muito feliz também, mas parece que eu não acreditava que realmente estava acontecendo aquilo comigo, porque parecia algo impossível acontecendo. A ficha realmente só caiu quando eu estava saindo do Brasil, estava em Salvador, no aeroporto, que eu tava com a passagem em mãos, que ali a ficha caiu realmente, eu estava saindo do Brasil. Ali eu entendi que um jovem da zona rural, um jovem de família de origem humilde, estava tendo a oportunidade de estudar no exterior. E naquele momento eu entendi a necessidade de representar as pessoas que também têm sonhos parecidos com o meu. E que elas entendessem que, como eu estava tendo aquela oportunidade, que elas também poderiam ter. Chegando em Portugal foi um desafio acostumar com o clima, com as culturas diferentes, a universidade. Também, para quem vive em Portugal recebendo em euro, é um pouco mais fácil. Mas para quem sai do Brasil com dinheiro em real e para converter, né? Realmente é um problemão. E eu saí do Brasil com uma bolsa em reais da universidade. E chegando lá, ao converter, as dificuldades foram enormes. Mas foi uma experiência, apesar de ter sido desafiadora, foi um desafio muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. Tive professores incríveis. A universidade também é um espaço muito bom de conhecimento. Foi uma experiência que moldou, tipo assim, tanto o meu âmbito acadêmico como pessoal, porque ampliou a minha visão sobre a vida, sobre a universidade, mas também me encorajou a tentar novas possibilidades, a não paralisar em meio às dificuldades, em meio aos medos. Ok. Você comentou aí em relação à dificuldade, principalmente financeira, né? Quanto é que foi a bolsa que você recebeu? Eu recebi uma bolsa de 15 mil reais, que era pra passar 6 meses. Aí o pessoal tá aí de casa aí, ganhou 15 mil reais e tá reclamando. Mas vai lá com 15 mil reais pra Europa, converter em euro, pra você ver como é que é a dificuldade. Convertendo em euro hoje já está na casa de uns 6 reais por aí, né? Então você pega aí 5 mil pra 6 reais, vai dar o quê? Vai dar uns 3 mil euros, né? Quase menos disso. Menos, acho que 2 mil. Menos 2 mil e pouco euros. Pra você ver como é que é. E lá você compra em euro, não é em real, tá bom? Então por isso que a Alan tá aqui relatando, né, essa dificuldade financeira. Mas apesar disso, foi uma experiência muito boa, né, Alan? Sim, sim. Pra terem ideia, lá, o corte de cabelo eu gastava mais ou menos 15 a 17 euros. Dava um pouco mais de 100 reais, exatamente. Mais de 100 reais. Só para cortar o cabelo. Fora isso, tinha aluguel, alimentação, gás também, vários gastos que eu tinha que arcar com essa bolsa. Felizmente, várias pessoas da cidade me ajudaram durante esse processo, porque o visto foi eu que paguei também, o passaporte, exames que foram solicitados também. Então todo esse processo foi com a ajuda da população. Lembrando, né, Alan, que essa bolsa que você adquiriu da UNEB é a bolsa que a UNEB custeou. Agora, existe também bolsas que a universidade não custeia, ou seja, é o estudante que tem que financiar toda a viagem e tudo mais, não é isso? Exatamente. Teve a seleção para participar do intercâmbio da universidade
Eu fui aprovado de início para a Universidade de Lisboa, fiquei em 10º, se não me engano foram mais de 30 selecionados, fiquei na posição número 10 e ganhei a bolsa no valor de 15 mil e as passagens aéreas de ida e volta. Mas fora isso eu tinha que arcar com todos os gastos de exames, visto, passaporte, locomoção. Exatamente, tudo isso. Daí eu só consegui, felizmente, ao apoio das pessoas que se engajaram, que me ajudaram fazendo vaquinhas. O extra, né, a universidade, fora dela, deu para aproveitar, conhecer lá os lugares, viajar um pouco, mesmo sem dinheiro. Como é que foi sua vida lá? Se perdeu, não se perdeu? Conte aí um pouco como é que foi. Olha só, vontade de viajar eu tive muito, confesso. Até porque na Europa... Os países próximos, né? Exatamente, eu tava muito próximo da Espanha. E lá é muito rápido para viajar para os países. Porém, como eu estava com pouco dinheiro, eu fiquei só na vontade, realmente. E... tinha que escolher, né? Entre comer ou fazer uma viagem, né? Esse foi o meu maior desafio. Eu ou viajava ou comia. Eu preferia a alimentação. Daí consegui viajar para cidades vizinhas lá. Mas outros países realmente eu não consegui. Ok. Tem um outro ponto que eu queria tratar com você, Alan, é em relação à língua, né? Porque a nossa língua é a mesma de Portugal, né? A língua portuguesa, só que a gente sabe que há diferenças, né? Variedades linguísticas, inclusive os significados também das palavras e tudo mais. E como é que foi para você ter esse contato, mesmo falando a mesma língua em tese, né? A língua portuguesa, mas a gente sabe que há uma diferença enorme em relação à língua aqui falada no Brasil. Houve essa dificuldade de início? Você teve facilidade ou não? Como é que foi? Olha, eu esperava que fosse mais fácil, viu? Mas confesso que quando eu cheguei lá eu também fiquei um pouco assustado. No dia seguinte que eu cheguei em Portugal eu já tive aula e na primeira aula o professor estava lá na frente explicando o assunto e eu sem conseguir entender nada. Falando língua portuguesa lá e você sem entender. Daí eu falei, gente, não vai dar certo isso aqui, eu não tô conseguindo compreender nada. Daí é porque lá os portugueses falam muito rápido e eu tenho dificuldade pra ouvir falas muito rápidas. E também por ter alguns significados diferentes eu tentava entender. De início, as primeiras semanas foi um pouco difícil. Eu tinha que sentar realmente na frente, na turma na frente, e ficar focado na expressão facial. Fazia labial. Mais leitura. Exatamente. Leitura labial. Mas saiu de lá especialista. Eu pensei que realmente não fosse dar certo, porque todas as aulas eram assim. E os professores falavam muito acelerado. Daí, com o tempo, fui pegando a prática, fui entendendo melhor também as atividades escritas. E também eles são muito organizados com tutoria eletrônica, que eles colocam tudo sobre o que aconteceu nas aulas e eu fui me familiarizando. Mas com o tempo foi pesado, principalmente por conta das palavras com significados diferentes, que eu ficava sem saber. Daí, com o tempo que eu fui pegando mais a prática. Não sei se você trouxe aí, mas você se lembra aí, se recorda de alguma palavra que aqui no Brasil tem um significado e lá para eles tem outro? Giro é uma pessoa bonita, fish é legal. Giro é uma pessoa bonita. Né? Aqui para nós giro, o giro que a gente dá é andar, passear, sair tá giro, vou dar um giro bonito. Ali. Tá fish, tá legal. Fish é legal. Sim. Gajo é garoto. Uhum. O povo fala muito que... Como é aquela palavra que fala que pode chamar as mulheres em Portugal? Não lembro. Oi? Sim. Rapariga. Sim, quando eu saí do Brasil, falavam que em Portugal chamava muitas mulheres de raparigas e tal, mas lá eu não escutei ninguém falando isso. Não? Não, eu acho que é um costume que foi no passado, mas hoje em dia não vi ninguém falando desuso. Isso. Era mais na época do Brasil colonial, que tinha muito isso. Ok, mas a experiência de fato foi boa, né? Foi, apesar de tantos desafios. Iria de novo? Se fosse com muito mais dinheiro, aí sim eu iria, com uma bolsa maior. É porque não tinha noção, né? Pela primeira vez, aí acabou que teve esses probleminhas, né? Mas o importante é que no final deu tudo certo e
serve para sua experiência acadêmica. Sim, com certeza. Algo que você vai estar levando assim para a vida toda. A gente segue aqui com a nossa entrevista e eu gostaria de saber agora de Lorena em relação à perspectiva futura, porque você já mencionou que pretende a seguir, né, a sua formação na educação como psicopedagoga, mas a gente sabe que para conciliar aí vida de escritor com uma outra formação, com outra profissão, é complicada, né? Mas você pretende, deseja continuar nessa vida aí como escritor e também psicopedagoga? Será que vai dar tudo certo em relação a isso? Eu espero que dê. Inclusive, eu tenho um livro em andamento que não é do nicho poesia, é do nicho... Já está em andamento. Está em andamento. Muito bem. Quando vai ser publicado, só Deus sabe, porque entra a criatividade, que às vezes acaba, entra os recursos. Só que esse livro ele é voltado para o público infantil. Como eu quero continuar nessa área da escola, eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? Inclusive, na faculdade pode se tornar um projeto de pesquisa em relação a esse livro. O nome do livro é O Mistério da Floresta Encantada. Ele já tem sinopse, tudo bonitinho, só falta criatividade agora para continuar escrevendo mesmo. Ok. Tomara que dê tudo certo, né? Porque, como você mesmo afirmou, desde cedo despertou esse talento, né, em escrever. E é algo que não é para todos, né? É algo que realmente tem que ter esse diferencial, porque como você mencionou, toca a alma às vezes, né? O que você escreve, o que a gente escreve toca a alma, né? E às vezes a gente escreve pensando na gente, mas toca o outro, né? Minha psicóloga fala muito isso comigo a escrita, ela é nossa até o momento que a gente escreve. Depois disso, cabe aí ao leitor ler, interpretar, assimilar ou não, absorver ou não e tocar-se ou não, né? Então é isso. Mas o importante é que vocês estão sendo aqui para nós, darimeirenses, para todos nós, em especial para os jovens, motivo de inspiração, de orgulho e exemplo, porque a gente sabe das dificuldades do dia a dia que cada um tem, e Lorena até comentou aqui em relação a essa questão da educação, das dificuldades da educação e tudo mais, de ruptura, e muitas vezes o jovem acaba desistindo, né, por meio das dificuldades que são muitas, ou falta de vontade também, de incentivo, né? Mas eu prefiro acreditar mais por conta da dificuldade mesmo, porque tem muitos jovens que desistem até para estar indo trabalhar e ajudar a família, né? Nos recursos de casa. E tem outros que de fato não tem interesse nenhum, não gosta de estudar e não dá valor e acaba desistindo também. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco da importância da educação, né, para como poder transformador da vida das pessoas, né? Sobretudo para quem não acredita e não deposita muito crédito à educação. Quem começa? À vontade. Então, Derinho, essa é uma questão muito importante. Para mim, a educação é um instrumento poderoso de transformação e tem um potencial de mudar vidas de maneira significativa, assim como tem mudado a minha e como muda e tem mudado a vida de várias pessoas. E quando falamos sobre temas como racismo, homofobia, é essencial que as pessoas tenham acesso a uma educação que promova a conscientização e a empatia. A inclusão, né? O Exatamente. respeito. E acredito que, ao educar, estão permitindo que os indivíduos questionem os preconceitos e construam uma sociedade mais justa e inclusiva. Além disso, a educação oferece ferramentas necessárias para que as pessoas analisem as estruturas de poder que perpetuam desigualdades. Resumindo, uma educação de qualidade não só transforma vidas individuais, mas também tem o poder de impactar toda a sociedade,
combatendo injustiça e promovendo inclusão. Depois que eu entrei na universidade, eu consigo ver 2 Alans. Um Alan antes da universidade e um Alan após a universidade. Pelo poder da educação, pela transformação que ela fez dentro de mim. E, tipo assim, é por isso que eu quero continuar realmente na educação, para poder levar um pouco dessa transformação que aconteceu em mim para outras pessoas também. Ok. Lorena? Bom, antes de falar, eu queria pedir permissão para poder ler o texto que Alan já leu, mas muita gente não assistiu a outra entrevista, e sobre a minha perspectiva eu acho que ficaria diferente. Certo. O nome do poema é Voz da Educação. Ele diz assim: eu acredito no poder da educação e na importância dos professores na formação. Eles são mestres inspiradores, com sabedoria a compartilhar, guiando-nos pelo caminho do saber a nos orientar. Na educação, encontramos esperança para um mundo mais justo, sem ignorância ou ganância. O conhecimento é o alicerce da mudança, é o caminho para a evolução e a bonança. Eu acredito no poder da educação, na sua capacidade de transformar a nação. Que cada criança tenha acesso ao saber, para que o futuro seja digno de se viver. Que a educação seja valorizada e fortalecida, para que todos tenham oportunidade na vida. Eu acredito no poder da educação sem hesitar, pois é ela que nos inspira a sonhar e conquistar. E eu acredito muito nessa questão da educação. Eu estou estudando um tipo de psicologia agora na faculdade, de pedagogia agora na faculdade, que fala muito sobre ser humanista, sobre pegar as vivências do aluno e tratar. Fala muito sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos, onde ela critica muito esse método tradicional, onde o aluno fica sentado na cadeira, o professor fica lá na frente, o aluno só recebe, porque o professor chamada não educação bancária, né? O professor não é uma rede de Wi-Fi, não é um roteador Wi-Fi, e o aluno não é um satélite, não é um telefone para ficar só recebendo. Pelo contrário, ela avisa que o aluno participe ativamente, com as suas vivências. O professor pega as vivências deles e aplica o conteúdo para que eles possam ter uma visão mais crítica sobre a sua vida, para que eles possam aplicar aquilo na vida deles mesmo. E eu vi muito isso durante o meu ensino médio lá no ACM. O sábado letivo, que é uma coisa que eu amo, que todo mundo odeia. Uhum. Eu gosto muito porque eles trabalham oficinas que eu acredito que para algumas pessoas seja, assim, muito importante, porque as pessoas se veem naquilo. Eu lá na escola, eles já trabalharam oficinas sobre mulher na ciência, sobre o bullying, sobre muita coisa que as pessoas realmente ficaram tocadas. Alguns alunos, é claro. E a educação, por meio da educação, a gente vê que aqui em Dariumira hoje nós não temos muitos projetos. Antes tinha até alguns projetos. Lá no CRAS era um ponto. Você fala projeto em relação ao que especificamente? Não só projetos culturais. Uhum. Tinha, lá no CRAS tinha balé, tinha violão, tinha esse tipo de projeto antes, quando eu era bem menor. Inclusive eu já cheguei a participar. E a gente sabe que isso tudo incentiva a pessoa, né, a seguir um certo caminho. E na escola não é diferente. A escola... Aqui a gente não tem uma estrutura legal. Graças a Deus, eu acho que já deve estar até pronta a nova estrutura da escola. Só falta inaugurar. Ou seja, adaptar a escola à realidade do aluno. Né? Exatamente. A realidade do aluno e sempre levar projetos que sejam significativos para o aluno, ele. sem fugir do conteúdo. Porque isso instiga o aluno a querer continuar, a pesquisar mais, a estar ali dentro da escola. E leva ele para um outro caminho. Ok. Hashtag fica a dica aí, viu? Principalmente agora que a gente está aí no período de eleição, né, para que os nossos candidatos possam estar ouvindo, né, os apelos e essas necessidades do dia a dia aí na comunidade escolar, tá bom? Eu gostaria que vocês agora comentassem sobre o papel da arte e da educação na transformação social e na inclusão de pessoas com deficiência. No caso específico aqui para a Lorena, essa pergunta, porque você deseja, né, se formar nessa área. Então comente um pouco aí sobre... Olha, eu acho que eu já falei um pouco dessa questão da arte. Sim, a gente só está só retomando aqui um pouco. Eu acho que essa questão de juntar a arte com a educação seria bom, principalmente nessa questão da inclusão, porque muitas crianças, elas não sabem como se expressar. Geralmente, como a criança se expressa? Fazendo birra.
ela não sabe, ela vai gritar, ela vai fazer a birra, porque ela vai ser meio que ouvida, vai ser atendida. E na questão da inclusão, eu acredito que diferentes formas artísticas podem instigar a criança a se expressarem. Se desenvolver, né? Muitas vezes, não pra gente, a gente não vai entender, mas pra ela vai ser um alívio. E tem vários tipos de arte, como pra ela simplesmente batucar uma panelinha, vai ser uma forma de expressão. Vai estar fazendo música com aquilo. Um desenho vai ser uma forma de expressão, uma forma de alívio pra ela. A gente pode não entender, mas pra ela pode sim ser uma forma de alívio, como na ecoterapia, que é a terapia com cavalos. A gente percebe, é notório o semblante da criança quando chega ali no ambiente e quando sai. Então eu acredito que a arte e a educação podem sim, elas andam na verdade, lado a lado, até porque a educação é uma arte. Eu acredito muito nisso, a educação ela é uma arte muito bonita para quem tem a sensibilidade, para quem se permite enxergar ela como a arte que ela é. Ok. Alan, o seu livro, ele é o quê? É um conto? É um conto. É um conto. É literatura infantil juvenil. Literatura infantil juvenil. E aí conta a história de Miguel, né? Sim. Trazendo essa narrativa que você falou em relação ao combate ao racismo e também à LGBTfobia e todo o cenário aqui em Dariomeira, não é isso? Isso. Ok. Mais uma vez te pergunto, para ter acesso, além lá da Arte da Palavra no site da editora, só entrar em contato com você, não é isso? Isso. Tem através... Se quiser pode passar seu número aí, não tem problema não. Ok. 73989040864 ou pelo meu Instagram, @umalanzinho. Ok. Lorena, da mesma forma, lá no site da editora e vai ter o lançamento. Isso. Quer comentar um pouco mais esses versos aí que foram construídos por você? Olha, eu acho que se eu for no entrar... caso, o livro de Lorena, gente, trata de poesia. São poesias. São poesias. Isso. Tem algum especial assim que você possa estar dando destaque agora? Tem alguns. Alguns, né? Mas eu acho que esse daqui é um, assim, que é mais bonito. Pode ler. Ele é mais poético, ele não fala tanto sobre o sentimento em si. Que eu tava olhando aqui durante a entrevista e falei, não, isso aqui é muito pesado. Tem que ser um convidativo para convidar as pessoas a lerem. Muito bem. Esse daqui é o último, a última poesia, né, do livro, chama Melodia do Amor. Entre versos e sentimentos a fluir, o amor se revela sem se medir. Nas palavras que ecoam no coração, amar é uma doce e eterna canção. Na ternura de um olhar ameno, nas palavras doces a dizer, o amor é um laço sereno que nos faz sempre querer. É o abraço que aquece a alma, a música que encanta o ser. Nas estrelas, o amor tem calma e no peito faz renascer. Amar é um sopro da vida, uma jornada sem fim. Nas cores da paixão vivida, um poema de amor sem fim. Nossa, vamos bater palma aqui, gente, bater palma aqui, porque realmente é algo sensacional. A gente chega aqui agora à nossa parte final da entrevista e dando destaque aqui mais uma vez ao evento que Lorena fará. Será no próximo dia 26 de outubro, no Centro Educacional Professor Antônio Brito, evento de lançamento do livro Alma Inquieta, Verso da Borboleta Pequenina. É esse que Lorena vai mostrar aí para você agora, tá bom? Esse livro, inclusive, ela já tem aí alguns exemplares, tá bom? E aí, para quem já solicitou, Lorena vai estar fazendo o autógrafo, né? Vai autografar isso. No dia, né? No dia com a dedicatória que a pessoa... Uma dedicatória, com a dedicatória, tá certo? Lá no Centro Educacional Professor Antônio Brito. Com certeza vai ser casa cheia, a gente vai estar por lá também prestigiando, tá certo? Alan também vai estar lá com o livro. Tomara que já dê tempo, Alan. Daqui até lá você já ter também alguns exemplares em mão, para que o pessoal possa também já estar adquirindo lá no evento, tá certo? A gente pode fazer uma mesa de exposição. E isso, faz uma mesa lá de exposição para estar disponibilizando lá aos participantes, tá bom? Então é isso. Lembrar mais uma vez, dia 26 de outubro, tá certo? Vai ser aí o lançamento do livro de Lorena, e Alan também estará presente, e a gente com certeza vai estar lá prestigiando.
Agora é a parte que a gente abre espaço aqui para que vocês possam estar... primeiro, qual é a mensagem que vocês têm aí para passar, para estar inspirando também outros jovens que possam tanto caminhar estudando, né, e também possam despertar aí os seus talentos, não só na escrita, como outros talentos também. Fique à vontade aí, qual é a mensagem que você tem a passar aí? O que você deseja para esses novos estudantes, esses alunos que estão nos ouvindo e para quem já parou também, para poder voltar, né, a estudar, porque a educação, a gente sabe, ela de fato transforma vidas. Alan? Ok. Gente, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que não desistam dos seus sonhos, insistam e acreditem em vocês. Porque se lá atrás, quando eu ainda morava no Buri, com 12, 13 anos de idade, se eu desistisse, não acreditasse que eu chegaria aqui hoje, eu teria paralisado. Mas a partir do momento que eu entendi o poder da educação, a transformação que ela poderia fazer em mim e que ela faz na sociedade, eu insisti e hoje estou conseguindo realizar e alcançar todos os meus objetivos. Felizmente hoje eu estou cursando o curso que eu quero, na universidade pública, tenho meu livro escrito, tive a oportunidade de estudar fora do país, graças à educação pública. Inclusive, viva a educação pública, que é a educação que tem muitos desafios, passa por muitas dificuldades, mas também é a educação que tem abrido porta para várias pessoas. Então acreditem em vocês e acreditem nos seus sonhos. E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, porque a gente enfrenta muitas dificuldades aí para lançar um livro que não é fácil. Poucas pessoas abrem espaço para a gente poder falar sobre nossas obras, sobre o que a gente tem produzido para a sociedade. E é muito importante quando a gente tem essa oportunidade de falar sobre o que temos produzido. Ok. Lorena? Bom, basicamente o que ela falou, não desistam. A estrada, o caminho é longo e é um pouquinho sofrido, mas no final vale muito a pena. Não desistam dos estudos de vocês e principalmente dos sonhos de vocês. Por mais que vocês achem que está um pouco distante, pode estar, mas se vocês desistirem disso... Meu primo teve o seguinte... Eu estava em ligação com a minha tia, uma irmã da minha mãe, meu primo... ela me perguntou, tu vai estudar por quanto tempo ainda? Eu falei, olha, eu pretendo estudar pelo menos uns 12, porque eu tenho umas outras coisas que eu quero fazer. E meu primo falou bem assim, mas tu já vai estar muito velho. Eu falei, mas se eu não fizer, eu vou estar velha do mesmo jeito. Então, não vale a pena desistir. É melhor você seguir lutando. Focar, E né? para os professores, acolham seus alunos, olhem eles com um olhar humano, porque uma palavra de vocês pode mudar todo o pensamento deles, seja para pior como para melhor. Então incentivem, tente buscar ali o aluno o máximo que vocês puderem, porque acredite, a palavra de vocês pra gente é muito importante. Esses dias atrás, essa professora que eu citei, ela falou que estava muito orgulhosa de mim. E aí eu chapei, assim, ela falou, aí no outro dia eu fui na escola, ela falou isso de novo, eu chapei de novo. Ela perguntou o que foi, eu falei, tu nunca me falou isso? Ela falou assim, falei sim. Eu falei, não. E isso pra mim foi muito incrível, saber que um professor meu tinha orgulho de mim, uma pessoa que é uma inspiração. Da mesma forma, quando os meus pais falam isso, eu tenho muito orgulho. A gente ouvir isso é diferente. A pessoa fala, mas ela sabe, mas ouvir é diferente. Então, palavra também tem muito impacto. Então, sempre procurem incentivar e sempre levar um lado positivo, sempre... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Impactar a vida positivamente. É basicamente isso. Porque a gente sabe que todo mundo tem seus problemas. Todo mundo, às vezes os professores chegam lá cansados também na escola. Mas a gente tem que saber também diferenciar um pouquinho, saber colocar as coisas um pouquinho de lado. E às vezes o aluno só precisa de uma palavra de incentivo, assim como eu precisava. Eu acredito que a Alan também precisou, para poder alavancar e chegar onde chegou. Ok. Então é isso, né? Agradecer aqui a vocês pela participação e desejar aqui sucesso nessa caminhada de vocês aí, nessa carreira como escritores, e que novas histórias possam surgir, inclusive aqui relatando histórias nossas, né? Contando algo do nosso cotidiano que acaba nos tocando ainda mais, né? Quando a gente fala
sobre a gente, com certeza o sentido é muito maior. E agora a gente abre aqui o espaço para que vocês possam fazer as considerações finais, tá certo? Foi muito bom a gente bater esse papo aqui e teremos novas oportunidades, sem dúvidas, tá bom? Fique à vontade para poder fazer as considerações finais. Agora a gente inicia com Lorena e finaliza com Alan. Eu quero agradecer novamente a todos que estão me ajudando, me dando apoio. Quero agradecer ao espaço que foi aberto aqui pra gente hoje. Muito obrigada, porque isso pra gente tem um significado muito grande. Como a Alan disse, as pessoas nos subestimam. Eu fui muito subestimada, que eu, inclusive, já com o livro em mãos, já chegando em Dário Meira, eu não vou mais fazer esse lançamento, porque as pessoas começaram a subestimar, mas ela tem só 18 anos. Então eu agradeço muito pelo espaço que foi aberto aqui, porque pra gente significa muito. Vocês foram colegas? Não, eu tenho 18 ainda. A Alan se formou primeiro. Eu me formei ano passado. Eu concluí o ensino médio em 2017. 2017. Isso. Ok. E desde já passar o meu Instagram também. Sim. Lá tem mais alguns poemas, alguns trabalhos que não estão no livro, que é Lorena_Damascena, só. E é isso, eu quero agradecer a toda a população, né, a todo mundo que está nos acompanhando e que acreditam na gente. Muito obrigada, e eu acredito que a gente não vai decepcionar vocês. É isso. Ok, Alan. Gente, muito obrigado a todos que pararam um pouco seu tempo para nos ouvir. Estou muito feliz pela oportunidade que nos foi dada aqui. Também estou escrevendo um novo livro, uma autobiografia, onde eu falo um pouco sobre a minha história, desde quando eu me lembro de criança, a adolescência, e quero detalhar um pouco mais, para que vocês conheçam um pouco mais sobre o escritor Alan Jesus. E esse espaço que nos foi dado aqui hoje é um espaço muito importante, porque muitas pessoas não nos dão crédito, não nos dão essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a gente. Inclusive, lançar esse livro foi um desafio por trazer temas que são tão necessários, mas que ainda são tabu na sociedade, que muitas pessoas lançam comentários negativos sem mesmo conhecer a obra, pessoas que praticam LGBTfobia ou que são racistas, mas é extremamente importante a gente trazer essas temáticas para a gente levar conhecimento para as pessoas, para que elas possam respeitar mais. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Ok. Eu que agradeço aí a vocês por terem aceitado aqui o nosso convite. E é isso, viu? No dia 26 tem um lançamento, não se esqueçam, tá bom? Do livro de Lorena, livro de poesias, Alma Inquieta, Versos da Borboleta Pequenina, tá certo? Dia 26 de outubro, no Centro Educacional Professor Antônio Breda, a partir das 16 horas. A gente vai estar, né, ao longo aqui da nossa programação, sempre divulgando para ser um sucesso o evento, tá bom? Aproveitar aqui, antes da gente se despedir lá do pessoal do YouTube, pedir para vocês mostrarem mais uma vez aí os 2 livros, tá certo? Para eles. E agradecer a você, meu amigo, você, minha amiga, aí no YouTube, tá bom? Que esteve aí nos acompanhando. Muito obrigado. Não se esqueça, viu, de se inscrever aí no canal. E com isso a gente se despede aí de você, tá certo? Muito obrigado por sua audiência também. E uma boa tarde aí para cada um de vocês. A gente está finalizando agora aqui a nossa live, tá bom? Lorena e Alan, mais uma vez a gente agradece. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. A seguir, apresentaremos algumas fotos do evento de lançamento do livro Alma Inquieta, Versos da Borboleta Pequenina, da autora Lorena Damascena. A cerimônia ocorreu no dia 26 de outubro de 2024, no auditório do Colégio Centro Educacional Professor Antônio Brito, CEPAB, localizado na cidade de Dário Meira, Bahia.